minha filha de apenas 4 aninhos está com câncer no útero. Isso me dói, gente, me dói, porque eu nunca imaginei que uma criança pudesse ter um câncer no útero. Sim, pode. Né? A minha filha não é um caso isolado, não é a primeira e provavelmente não vai ser a última, mas isso tá pesando muito pra mim. A minha filha com 4 aninhos vai fazer uma cirurgia para retirar o útero. E hoje, assim, eu vejo quanto a gente, às vezes, falha em muita coisa. O câncer da minha filha acabou com o meu casamento, né? O meu marido, ele não deu conta. Foi muito doído quando a gente descobriu o câncer dela. A minha filha, ela chegou a fazer alguns tratamentos, lógico que não podia ser aqueles tratamentos mais fortes que a gente tá acostumado, mas ela chegou a fazer tratamentos. A minha rotina, desde quando a gente descobriu, foi em hospital sem parar. Isso fez com que o meu marido se afastasse. E nesse se afastar, eu descobri que ele estava me traindo. E quando eu descobri, ele jogava assim na minha cara que homem é assim mesmo, que ele me amava muito, mas que nenhum homem aguenta ficar sem uma mulher por muito tempo, que eu só ficava em hospital, que eu só queria saber de hospital. E foi quando eu olhei pra ele e falei assim, não é que eu quero saber de hospital. Por mim, eu nunca pisaria no hospital. Mas eu tô pisando pela nossa filha. Você acha que eu gosto de ficar em hospital? Você tinha que estar lá do lado dela, nos apoiando. E aí ele pegou e foi embora de casa. E ficamos só eu e ela. A minha filha, gente, ela sempre foi muito alegre. Eu falo assim que desde quando ela nasceu, né? Com menos de um aninho ela já tava andando pra lá e pra cá. E sorriso, assim, sabe? A minha filha realmente é a minha joia rara. Sabe? É a minha preciosidade. Eu não vejo a minha vida sem ela. Lógico que hoje tá mais difícil, né? Enfrentar tudo isso sem o meu marido. Hoje, às vezes, ele acaba vindo ver ela, né, no hospital, mas não é mais a mesma coisa. E agora, recentemente, o médico falou que não teve como. Nós vamos ter que operar para retirar o útero dela. E hoje eu trouxe uma história aqui para desabafar com vocês, gente, porque eu tô com tanto medo. Sabe, eu tô com muito medo. É uma cirurgia. O médico falou assim que vai dar tudo certo. Uma cirurgia até que mais tranquila, né, da retirada de útero, que depois tem um cuidado e tal. Mas a minha filha com apenas 4 aninhos vai tirar o útero. Saber que ela nunca vai poder ser mãe. Saber que ela nunca vai poder carregar um filho no ventre. E passar por isso tão novinha, me aperta o peito. E eu trouxe uma história aqui como desabafo, gente, porque eu nunca imaginei que isso fosse possível, sabe? Eu já vi crianças com doenças, com vários tipos de doença, mas não uma criança com um câncer no útero. A gente imagina que esse tipo de câncer, ele pode dar só em adulto, mas não. E eu tô sofrendo muito, porque a minha filha, ela ainda não entende, né, o que é tirar o útero, mas lá na frente eu acho que ela vai sentir muito isso, principalmente pelo fato de não poder ser mãe. Eu espero que isso não afete a cabecinha dela, eu espero que isso não atrapalhe o desenvolvimento dela como mulher. E eu oro muito para que essa cirurgia dê tudo certo. A cirurgia já está marcada para o final de junho. A cirurgia já está marcada para o final de junho e com fé em Deus tudo vai dar certo, gente. Eu trouxe uma história para desabafar mesmo, porque às vezes acontecem umas coisas com a gente que a gente acha que nunca é possível, mas é. E é isso, gente. Essa é a minha história. Bom, essa história ela não é minha, eu recebi de uma seguidora. Se você quiser que eu conte sua história, me mande lá no app Vizinho, que eu vou deixar o arroba aqui. Curte aí, deixa sua opinião pra essa seguidora. Se você não me segue, vem me seguir. Todo dia tem fofoca quentinha que eu recebo de seguidores. O meu marido chegou pra mim falando que eu deveria parar de trazer as minhas amigas pra dentro de casa porque ele estava começando a se sentir tentado por elas. Eu sempre fui muito rodeada de amigas e no total eu tenho 2 que são muito próximas de mim desde quando nós éramos muito pequenas. A gente cresceu ali na mesma rua, nossas famílias eram próximas, então melhores amigas, sabe, irmãs? Só que assim, cada uma com o seu estilo, com a sua personalidade, com o seu jeito. E enquanto eu sempre fui um pouco mais, como é que eu posso dizer, mais quieta, mais na minha, mais tímida, mais conservadora, digamos assim, com relação a algumas roupas e coisas assim, elas não, elas já gostavam mais de roupas mais curtas, mais justas, maquiagens fortes, mas isso nunca foi algo que me incomodou ou que causou problemas na nossa amizade, muito pelo contrário. A amizade que nós tínhamos era muito mais forte do que qualquer outra coisa, nunca me senti insegura perto delas e sempre tivemos uma companhia muito boa e sempre convivemos muito. Quando eu comecei a me relacionar com o meu marido e nós começamos a namorar, apresentei ele pra elas e assim, elas tinham contato com ele mais quando a gente acabava saindo juntos
ou quando tinha algum aniversário, mas não existia ali de fato um contato, era uma coisa muito superficial. Só que elas viviam muito na minha casa, né? E quando a gente casou, eu continuei morando no mesmo bairro, porque na época a gente conseguiu uma oferta, né, de uma casa que estava com um preço muito bom e a gente gostou muito da casa, tanto eu quanto meu marido. Então meio que combinou para ficar perto da onde eu morava, onde elas moravam e enfim. E com isso, elas continuaram frequentando muito a minha casa, né? Elas sempre estavam por ali e eu amava receber elas na minha casa. Só que o meu marido, ele trabalhava o dia todo, então a maioria das vezes elas iam pra lá de tarde comigo, porque eu trabalhava de manhã, elas também trabalhavam de manhã, então a maioria das vezes de tarde todas tínhamos tempos livres, e como elas sabiam que eu estava em casa, muitas das vezes elas iam pra lá, tomavam café comigo, enfim, a gente se via quase todos os dias. Só que meu marido, ele entrou de férias. E mesmo ele de férias e ele estando em casa, elas continuaram indo pra lá no período da tarde pra tomar café. Não era todos os dias, mas era tipo assim, um dia sim, um dia não, uma vez a cada 2 dias. E elas ficavam um bom tempo lá e depois iam embora. Só que até então elas chegavam, tomavam café, a gente conversava, elas ficavam um pouco. Quando começava a escurecer, elas iam embora. Só que eu comecei a perceber que meu marido estava incomodado com elas ali, né? Só que ele não falava nada. Até que teve um dia em que eu cheguei pra ele e perguntei, falei, você está incomodado com a presença delas aqui na nossa casa? E aí ele virou pra mim e falou assim, olha, é porque você tá trazendo essas meninas aqui pra dentro e elas usam roupa muito curta, elas usam roupa muito justa, muito decote, e eu sou homem e elas são mulheres, elas estão dentro da minha casa e elas ficam desfilando na minha frente, se você não parar de trazer elas pra dentro da minha casa, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tô me sentindo tentado. Eu fiquei um pouco assustada e sem reação com a resposta dele, mas eu fiquei com raiva, eu fiquei com ciúme, só que depois eu parei e falei, pelo menos ele tá me avisando, pelo menos ele tá me falando o que eu tô fazendo de errado. E a minha mãe já tinha me dito isso, minha filha, depois que a gente casa, não existe isso de ficar botando mulher dentro de casa, ou a gente não facilita, e eu era, né? Você falava, mas se for pra ele me trair, ele vai me trair em qualquer lugar. Aí a minha mãe dizia, mas aí a gente também não pode facilitar, a gente também não pode ir lá e jogar uma mulher na cara dele. E quando ele chegou e disse isso pra mim, me deu um estalo assim, né? Como eu falei, elas nunca deram em cima dele, ou a relação delas com ele nunca teve nada demais. E ele também nunca foi de ir atrás, mas quando ele veio e falou isso pra mim, eu fiquei meio... Sabe? Aí eu meio que fui cortando, eu fui, né? Falando assim, não, venho aqui só uma vez na semana, uma vez no mês, um momento em que ele não tá em casa... Porque, de fato, a nossa amizade é muito boa. Pra mim, são irmãs e a gente se dá muito bem. E, enfim, é como a minha mãe falou, né? Como eu falei e como a minha mãe falou. Se for pra ele me trair, ele vai me trair em qualquer lugar. Mas, como a minha mãe disse, também não é pra gente facilitar, né? E ele, pelo menos, chegou e me disse, olha, se tu não parar, eu não sei o que vai acontecer.